Aleluia. Glória a Deus. Já está. Já. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a essa escola bíblica. Amém? Vamos começar com oração. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, queremos nesta manhã, Senhor, estar juntamente, ó Pai, convidar o Espírito Santo para estar, Senhor, nos ensinando nesta manhã, falando aos nossos corações, a Tua palavra, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, nesta hora, Tuas bênçãos, Tuas maravilhas sobre nossas vidas, Pai. Senhor, fala mesmo aos nossos corações nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu estou passando a oportunidade para a irmã Isabel estar louvando o hino. Amém. Depois da continuidade ao ensino da palavra do Senhor. A paz do Senhor para todos. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis para te louvar. Grande, grandioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós, reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar mensagens que falam da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Ao grande Trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Jesus. O ensino de hoje nos fala sobre a urgência do discipulado. Amém? Glória a Deus. A leitura bíblica se encontra em Mateus 28, do 16 ao 20, e Atos 2, do 42 ao 47. Quero ser breve, porque o tempo é muito escasso. Amém? Glória a Deus. Quero estar aqui. Introdução. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido.
a forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Amém? Glória a Jesus. Aleluias. O que é discipulado, né? E vamos aprender o que é discipulado. O termo discipulado vem do discípulo, vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno ou seguidor. Amém? Glória a Deus. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo, aleluias, qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. O discípulo, né? O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. E se encontra em Mateus 5:1, João 2, verso 12. Aleluia, esse termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido, desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, no caso na área espiritual, emocional e social. O novo convertido, irmãos, quando ele começa, ele aceita Jesus, ele precisa passar por um discipulado, ele precisa aprender, né? Precisa, para que ele venha no decorrer da sua jornada cristã, ele venha crescer, ele venha se desenvolver. Como que ele se desenvolve? Ele aprendendo da palavra de Deus. Com quem que ele vai aprender? Com os mestres, com os seus pastores, os seus obreiros, que vai direcioná-lo, que vai ensiná-lo a como e conhecer o Deus ao qual ele serve, ao qual Jesus que ele está servindo. Para quê? Aqui está falando na questão da área espiritual, emocional e também nos deveres sociais. Amém? O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, que se encontra em Romanos 12, verso de número 7. Por isso, aquele que ensina, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, nós, como obreiros do Senhor, como servos do Senhor, temos que ensinar os novos convertidos no decorrer da sua vida cristã. Amém? 2. A grande comissão. Jesus, ele nos comissionou, né? Ele nos ordenou, é uma comissão. Aqui o comentarista está falando sobre comissão, para falar, para ensinar, né? Que é uma ordem, não é uma opção, né? É uma ordem, que se encontra em Mateus 28, do 18 ao 20. Diz assim, o nome que se dá da comissão que o Senhor Jesus designou para o evangelho, para a evangelização das nações, o verbo ensinar em todas as nações, em Mateus 28, 19, a parte A do versículo, ou façam discípulos de todas as nações. Né? Está na Nova Almeida atualizada. Meteteuo, fazer discípulos, discipular. O discipulado não é uma opção, como acabei de dizer, não é uma opção, é um mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Quando nós aceitamos Jesus, as pessoas às vezes pensam assim, como que a igreja, se a gente pensar, como que a igreja cresceu? A igreja cresceu porque sempre teve alguém que pregasse e ganhasse almas para Jesus, né? E essas pessoas que você pode ver que quando Jesus começou no seu ministério, ele chamou pessoas, ele começou a discipular os seus discípulos, a ensinar os seus discípulos. Também ele nos deu esta ordem para que pregasse o evangelho e também fizesse discípulos, ensinando a eles.
Amém? Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam. Amém? Porque quando nós aprendemos, nós também precisamos guardar aquilo que aprendemos. Como? Nós aprendemos a palavra de Deus e também iremos transmitir para as pessoas a quem nós ganhamos a eles, a Jesus. Por quê? Porque se nós não aprendemos a palavra de Deus, como iremos falar do Senhor ao qual nós servimos? Amém? Nós precisamos aprender e guardar os seus ensinamentos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, que se encontra em Mateus 28, 20. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra, que se encontra em Atos 2, 42. Você pode ver que ele continuou, os discípulos continuaram, mesmo que onde Jesus esteve, foi aos céus, eles continuaram, né, na doutrina dos apóstolos, eles continuaram a falar a doutrina que Jesus o ensinou, isso os apóstolos, no caso, né? Aleluias. A educação cristã, a doutrina dos apóstolos, em Atos 2, verso 42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou, né? Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de ordená-los. João 14, 26. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus. Amém? O Espírito Santo é a Trindade. Sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino, nesse contexto, pode se referir também ao curso de teologia. Amém? Aleluias. Então, irmãos, nós precisamos, como servo do Senhor, aprender da palavra de Deus. Você que é um novo convertido, que aprendeu, que está aí no início da sua carreira cristã, irmão, eu aconselho, aprenda, se aproxime do seu pastor, dos seus discípulos, do seu mestre, dos obreiros, para que possa aprender da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, se você quer crescer, tanto no âmbito espiritual, emocional e também social, é necessário que você aprenda da palavra. E como você aprender isso? É buscando e também tendo pessoas que ensinam você na sua carreira cristã, na sua conduta cristã aqui na terra, servindo ao Senhor. O tríplice do discipulado, que no tópico 2, palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecoste. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo atualmente. Aleluias. A palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos no Novo Testamento. Os primeiros discípulos, como diz aqui, os primeiros discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Quando Jesus foi aos céus, Jesus foi em ascensão, foi aos céus, os discípulos continuaram a fazer discípulos, entendeu? Continuaram ensinando. Então, aqueles discípulos ao qual os discípulos de Jesus, os apóstolos, no caso, continuou ganhando almas para o Senhor, também continuaram a perseverar nas doutrinas dos apóstolos, aquilo que os apóstolos aprenderam de Jesus. E também continua até hoje, irmão. Nós também estamos perseverando na doutrina dos apóstolos. Por quê?
está dentro da palavra de Deus aquilo que o Senhor Jesus ensinou aos seus apóstolos, e assim sucessivamente vem a igreja também nessa mesma prática. Então nós precisamos também estar ensinando aos novos convertidos essa doutrina, a doutrina dos apóstolos, amém? Ao qual Jesus ensinou. Aleluias. Eu quero aqui adiantar porque o tempo é muito escasso. A comunhão na igreja de Jerusalém, que é em Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu a uma lição de coinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade, em Atos 4:32. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação à alma e a sede das emoções. Fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Amém? Eles tinham comunhão, eles aceitavam, todos pensavam, tinham o mesmo pensamento. A igreja ela cresce quando ela tem o mesmo sentimento e o mesmo pensamento. Amém? Serviço. O serviço trata-se de um termo de significado, aqui no quadro, amplo nas escrituras sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo, seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Amém? Então é necessário que esse serviço precisa ter uma comunhão para que a obra do Senhor venha a se desenvolver, venha a crescer. Amém? Por isso que nós precisamos estar buscando ao Senhor e aprendendo dele. Terceiro, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo, aqui no tópico 3, a igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. O crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir um novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipulados. Isso porque elas se tornaram novas criaturas e passam a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Como está escrito, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse é o crescimento espiritual e sadio, que se encontra em 2 Pedro 3, verso 18. Irmãos, como eu disse, estava dizendo, esse crescimento é necessário. Quando eu aceitei Jesus, eu também fui discipulado. Alguém me ensinou, alguém começou a me explicar a questão da fé, a questão da minha conduta com o Senhor, do meu crescimento, como eu me desenvolver, o motivo da sua fé, a quem você está servindo. Então, é necessário que nós, falando também da comunhão, do serviço e também aprender dele. Porque para isso nós temos que ter o coração voltado e aberto para aprender. Amém? Por quê? Porque senão, irmão, nós andamos por vento de quê? Vento de doutrina. Então nós precisamos aprender a palavra de Deus dentro do contexto
das Sagradas Escrituras. Amém? Glória a Deus. O segundo, o crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que o propósito da terceira viagem dos apóstolos, do apóstolo Paulo, não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele ficou ali 3 anos, não somente para fundar, não foi para fundar a igreja, mas para ensinar, para formar obreiros. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos discípulos deles, não somente para ser discípulo de banco, não somente para ser membro, mas também para ser um obreiro, para falar do evangelho do Senhor. Ah, mas eu não sei. Sabe, irmão, Deus ele distribui a cada um o dom através da necessidade da igreja. É para isso que nós precisamos aprender. Como que você aprende? É vindo na escola dominical, nos cultos de ensino, se aproximando cada vez mais do seu pastor, tendo uma comunhão dentro da igreja. Você aprende assim, porque senão não tem como você ter um crescimento e até mesmo falar a respeito da fé ao qual você professa. Amém? É necessário, e isso vai crescendo. Como que a igreja cresceu? Porque porque houve pessoas que aprenderam e foi ganhando almas para o Senhor e também discipulando, fazendo discípulos. Foi também ensinando e esses discípulos gerando mais discípulos. Então é necessário que nós também, para que a igreja cresça, uma igreja sadia, é necessário que esse obreiro, ou que esse novo convertido, lá na frente ele venha se dispor e também aprender da palavra de Deus e futuramente ser um obreiro da casa do Senhor. Não é somente para o crescimento da igreja, mas também para que ela cresça, ela tem necessidade de que o obreiro, ou até mesmo um novo convertido, lá na frente, possa ser um obreiro fiel e que ele entenda daquilo que ele está falando, da palavra do Senhor. 3. O exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil e identificado como gregos, em Atos 11, 20 e 21. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele conclui que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar. Esses novos convertidos de costumes estranhos, Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro, assim desde muito cedo. Na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igrejas. Então, o intuito da igreja, como está falando aqui, não é somente fazer, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igrejas. Entendeu? O intuito de ensinar não é somente fazer membros, mas fazer o quê? Porque está escrito, e de fazer discípulos, não é somente fazer membros. Por quê? Porque se a igreja cresceu, porque alguém foi ensinando, entendeu? Nós fomos aprendendo e ensinando pessoas, gerando discípulos para o crescimento da igreja. Porque não é só fazer membros, mas sim fazer discípulos. Amém? Glória a Deus. Quero aqui já quase findando, porque é muito rápido. Nossa, o tempo passa muito rápido. Deus tem interesse, aqui na conclusão, Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade.
A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada à base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Então, irmãos, quando a pessoa ela se converte, ela aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele automaticamente ele é discipulado, ele começa a aprender os seus deveres, né? Conhecer no sentido também espiritual, como foi falado, e emocional e social. Ele aprende. Isso contribui para a sociedade. A igreja tem uma participação também grande para que tenhamos uma sociedade sadia. Por isso que nós até podemos ver o que está acontecendo hoje, nesses dias de pandemia, as dificuldades, querendo fechar a igreja, querendo que a igreja fique fechada. Não, a igreja tem uma contribuição muito grande. Por quê? Porque ela trabalha neste âmbito espiritual e emocional e social, mas querem fechar a igreja. Mas nós, como servos do Senhor, continuamos a fazer o que o Senhor nos diz para ide e fazer discípulos, né? Ide para fazer discípulos, pregando o evangelho, né? Salvando vidas e continuando a fazer discípulos para o Senhor Jesus Cristo. E assim continuando o crescimento da igreja. Porque eu creio, irmãos, por mais que a igreja está passando essas dificuldades, nós podemos crer que a Bíblia diz, está escrito, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? E eu, neste momento, quero estar encerrando. Que Deus venha falar melhor aos corações de cada um dos irmãos. Que Deus venha abençoar. Amém? Que Deus venha cada dia mais abençoar os irmãos. E eu quero já encerrar aqui com uma oração. Que Deus venha nos livrar dessa pandemia, venha nos dar força para cada dia mais estarmos na presença dEle e fazer a vontade do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, o desejo do meu coração, que Jesus é bom, como sempre o pastor fala, e vamos vencer em nome de Jesus. Quero fazer uma oração neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor amado, em nome de Jesus. Pai amado, visita cada irmão, a cada irmã que está vendo esta live, a cada irmão que não pôde vir, mas o Senhor venha abençoar a cada um, venha dar vitória, venha, Senhor, repreender todo mal, livrando, Senhor, desta pandemia, deste vírus maligno, Senhor. Venha abençoar, venha dar vitória, venha conceder bênção, Senhor, sem medida, porque eu creio no poder da Tua palavra. E em nome de Jesus eu repreendo, no nome de Jesus, todo mal, todo laço do maligno, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida do irmão Emerson nesta manhã, que trouxe esta palavra, este ensinamento aos nossos corações. Tenho certeza que a tua vida está grandemente abençoada pelo poder da palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje teremos a nossa live. A nossa live vai ser no horário do culto normal, às 18 horas. E gostaríamos que todos, quanto puderem, participem da live. Viu? Participe da live. Lembrando também que toda a ministração que nós fazemos aqui através das lives, nós enviamos também através do YouTube a mensagem que foi ministrada. Então, ninguém tem motivo nenhum de ficar sem participar da palavra. Amém? Eu quero fazer aqui menção dos aniversariantes do mês de março, né? Estou fazendo assim porque hoje é a nossa última escola do mês, não é isso? Ou tem mais outra? Tem mais uma, né? Tem mais uma.
mas eu quero fazer menção aqui dos irmãos até hoje. Hoje é 23? 21, né? Então até o dia 19 eu quero fazer menção dos irmãos que estão aniversariando, tá bom? Dia 2 foi o irmão Leandro, dia 3 foi a pastora Síria, dia 5 o irmão Teófilo, dia 6 Pedro Henrique, dia 11 irmã Adília, né? Irmã Adília, dia 15 irmão Felipe, dia 19 é o Francisco Dourado, evangelista, dia 19 também foi a irmã Maria José, e dia 19 também foi o Paulo César. Então tá aí esses irmãos que Deus concedeu mais um ano de vida. Então Deus abençoe todos vocês. Eu gosto muito de deixar o Salmo primeiro para os irmãos que fazem aniversário. Ah, verdade. Tem a Maria Luísa, né? Fez aniversário também dia 11. Obrigado, Moisés, por ter lembrado. É porque aqui está os registros somente dos matriculados. Ela é criancinha, então não entrou aqui nessa, mas foi lembrada. Muito bem. Então Deus abençoe a todos vocês no Salmo 1, que esta palavra venha falar profundamente também em vossos corações. Irmãos, eu dedico o Salmo 1, mas é para vocês ler. Tem gente que recebe e não lê, né? Leia, porque é um presente que você vai receber da parte de Deus, né? Por mais um ano de vida que o Senhor está lhe concedendo. Deus vai falar alguma coisa nesse salmo no seu coração nesse dia, tá bom? Amém? Nossa gratidão a todos. Deus abençoe a todos os irmãos. Sim, vamos estar orando agora, nessa oração final, vamos estar orando para a irmã Cida, que está com Covid, em recuperação, né? Vamos orar também. Tem mais alguém que está com Covid? Os irmãos lembram de mais alguém? Vamos orar também pela família do presbítero irmão Carlinhos, né? Ele perdeu sua mãe agora essa semana, esses dias. E realmente assim, foi dia 3, né, Moisés? O falecimento da mãe do Carlinhos, né? Foi dia 3. Então perdeu a mãezinha dele dia 3, vamos estar orando por esta família, para que Deus assim abençoe e console, né, a todos. Amém, meus queridos? Então vamos orar, agradecendo o Senhor. Quero agradecer também a superintendência dessa escola, através do Moisés, a irmã Francisca, né, que tem assim se esforçado muito para manter este trabalho nessa condição. Irmãos, não é fácil. Vocês não têm ideia o quanto às vezes é complicado. Porque o desejo nosso é outra coisa, não é isso aqui. Então se torna difícil. É difícil assim, para a gente transmitir, porque a gente não tem essa habilidade, essa flexibilidade de transmissão pela live, né, de ministrar estudo. Porque nós estamos aqui, a pessoa ministra o estudo aqui, não tem praticamente quase ninguém na igreja. Só está mesmo os irmãos que estão organizando, né? E vem também, às vezes, na live, a secretaria também funciona. Então vem a irmã Nilza, vem o irmão Vilmar, o Mauriclés, Tiago e o superintendente. E hoje veio o irmão Emerson, juntamente com a irmã Isabel. Está aqui também o pastor João Mendes, né? Essas são as pessoas que estão aqui hoje. Então a igreja mesmo não participa, então não é fácil, tá bom? Vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor. Altíssimo Deus e soberano Pai, queremos em nome do Senhor Jesus te agradecer, ó Deus. E fazemos isso, ó Deus, de todo o nosso coração. Porque isso é uma vitória que o Senhor está nos concedendo, de poder levar a tua palavra a cada lar, a cada coração nesta manhã. Meu Deus, abençoe todos que participam nesta organização. Peço, Senhor, também a tua bênção sobre a vida da irmã Cida, que ela possa ser restaurada, que ela possa ser liberta dessa Covid. Também peço pela vida do pastor Lorival, que está com Covid, o pastor Marcionílio, também que está com Covid,
a Arlete, né? Que o Senhor visita todas estas vidas. Visita também o Lorival Júnior, que está com Covid. Meu Deus, guarda essas vidas. Sabemos que tudo está em tuas mãos. O Senhor controla todas as coisas. Principalmente as nossas vidas está em tuas mãos. Te louvamos por isso e cremos na vitória sobre cada coração. Visita a família do irmão Carlinhos. Continue consolando, abençoando os teus filhos, ó Deus. Meu Deus, abençoe todos os aniversariantes que nós mencionamos aqui. Que teu Espírito Santo dê força, graça, sabedoria, saúde a cada um desses aniversariantes. Meu Deus, que a nossa gratidão o Senhor receba. Que o nosso louvor o Senhor receba. Que de tudo de nós o Senhor venha receber, pois tudo é para a glória do teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Bom almoço a todos. Ficam na paz do Senhor Jesus.